Bom, pessoal, o objetivo desse tópico é entender como que a equação, desculpa, não a equação, mas sim a temperatura média, tá, do fluido varia ao longo da direção axial. Para fazer isso, nós vamos partir da equação simplificada para a energia térmica. E vocês viram lá no capítulo 1 do microampere. Escrevendo essa equação em termos de temperatura média. Então, nós temos que o calor transferido por convecção ele vai ser igual a m ponto vezes Cp vezes temperatura média na saída menos temperatura média na entrada. Vamos chamar isso daqui de equação 97. Nós vamos aplicar esse equacionamento para um volume de controle diferencial. Vamos considerar que tenhamos um tubo e vamos fazer análise em uma determinada posição. E para essa análise, vamos assumir aqui um elemento diferencial, tá? Onde nesse elemento diferencial nós vamos ter aqui um diferencial de calor entrando, que nada mais é do que o fluxo de calor que atravessa a superfície, multiplicado pela área desse elemento. Tá? Como a área desse elemento a gente pode falar que na direção axial ele possui um comprimento dx, então essa área nada mais vai ser do que perímetro multiplicado por esse comprimento dx. A temperatura no lado esquerdo do volume de controle, nós podemos assumir que é a temperatura média do fluido, e a temperatura no lado direito é a temperatura média mais uma determinada variação aqui, um dPm. Isso está acontecendo a uma dada distância da entrada do tubo. Então, da esquerda para a direita, nós temos o sentido de crescimento do nosso eixo x, tá?
e onde aqui nós teríamos x igual a zero como sendo a região de entrada, e lá na frente x igual a L como sendo a saída. E aqui temos uma posição intermediária qualquer, tá? Simplesmente chamando ela de x. P, o perímetro da superfície. Bom, agora nós vamos aplicar essa equação 97 a esse volume de controle diferencial. Isso vai nos dar aqui o D, que de convecção vai ser igual ao QS duas linhas M.Cp, desculpa, antes do QS duas linhas, que multiplica Tm mais dTm, temperatura de saída, menos a temperatura de entrada, que é simplesmente Tm. Simplificando, o dq de convecção vai ser igual a m.cp vezes dTm. Mas o dt de convecção nada mais é que o QS duas linhas vezes P vezes dx. Então, nós podemos reescrever isso daqui como sendo fluxo de calor através da superfície, que multiplica o perímetro vezes dx, igual ao fluxo máximo vezes Cp vezes dTm. Página 87. Bom, se nós separarmos os elementos diferenciais, tá? dTm por dx vai ser igual ao QS duas linhas vezes o perímetro dividido por m ponto vezes Cp. Veja, essa equação ela vai ser válida para qualquer formato de tubo, tá? Da forma como nós vamos fazer aqui, nós vamos simplesmente substituir esse perímetro por o perímetro para um tubo circular. Se fosse qualquer outro formato, o perímetro seria o perímetro do formato correspondente, tá? Então, para um tubo, se a gente está falando de um tubo, está pensando em seção transversal circular, senão seria um duto. O perímetro é simplesmente ID. Nós vamos assumir que a área da seção transversal é igual a uma constante, ou seja, é um tubo onde D é igual a uma constante. Nós podemos reescrever então essa expressão aqui em cima como sendo dTm dividido por dx vai ser igual ao QS duas linhas que multiplica π vezes D
dividido por m ponto vezes Cp. Da lei de resfriamento de Newton, nós temos uma expressão para o fluxo de calor. Então, da lei de resfriamento de Newton, que é S duas linhas, vai ser igual a H, que multiplica TS menos Tm. Substituindo na expressão acima, só ajeitando a folha, nós vamos ter que d Tm dx vai ser igual a H, que multiplica Ts menos Tm, vezes π vezes d, dividido por m ponto Cp. Aí vamos chamar essa equação aqui de equação 98. Bom, a equação 98 permite obtermos a forma como a nossa temperatura média do fluido, tá? Tm, varia ao longo da direção axial. Com essas hipóteses, tá, de área de seção transversal constante, e assumindo que não tenhamos uma variação no fluxo máximo e que o calor específico, a pressão constante, seja uma constante, nós temos que nessa equação 98, o termo π vezes d dividido por m ponto vezes Cp seja uma constante. Bom, se assumirmos também que a posição X, onde nós estamos analisando isso, tá? Ou seja, deixa eu ver aqui, eu estou analisando isso em uma determinada posição X. Se nós assumirmos que essa posição X é maior do que o XFDT, ou seja, estamos numa posição onde o escoamento já está termicamente desenvolvido, alinhar com a câmera, coeficiente de transferência de calor por convecção também é uma constante. Lembrando, isso lá da teoria, no vídeo passado
nós apresentamos esse gráfico, tá? Então, para qualquer posição x, além de XFDT, ou seja, além da região de entrada térmica, tá? O coeficiente de transferência de calor por convecção local, ou seja, para qualquer valor de x, é constante. Bom, então o que nós estamos fazendo? Analisando os termos do lado direito, tá? Assumimos m.icp como constante, π e d como constante. Para x maior do que xfdt, h também é uma constante. Falta analisar o termo ts. E daí vai depender da condição de contorno aplicada. Então, ts pode ou não ser constante em relação a x. E por sua vez, Tm sempre vai depender de x. 8687, página 88. Se isso não for verdade, não existe transferência de calor acontecendo mais, tá? A partir do momento que a temperatura média do fluido se tornou uma constante, é porque você não tem variação de transferência de calor. Então a solução da equação 98 depende das condições de contorno. Quais serão essas condições de contorno? As duas condições que nós já havíamos comentado anteriormente, como sendo as condições de contorno de interesse, tá? Ts igual a constante, superfície do tubo como sendo uma constante, um exemplo prático onde isso pode acontecer. Se você tiver uma radiação uniforme incidindo sobre um tubo, um outro exemplo prático, se você tiver um aquecedor elétrico enrolado sobre a parede do tubo, por exemplo, tá? Mantendo a temperatura da parede como uma constante. Ou, desculpa, eu dei dois exemplos de fluxo constante, né? Ts constante, condensação ou evolução acontecendo, tá? Que é S duas igual a constante. E essas são as condições de contorno. Bom. Agora vamos fazer essa análise, ou continuar essa análise do balanço de energia para condição específica de fluxo de calor constante na superfície. Se o fluxo é uma constante,
Nós sabemos que o fluxo é dado pela lei de resfriamento de Newton. Então, todo esse termo H que multiplica TS menos Tm vai ser igual a uma constante. Ou seja, Tm depende de x. No entanto, essa é uma condição na qual TS menos Tm vai ser sempre o mesmo valor, tá? Então, a diferença entre TS e Tm vai ser uma constante, assumindo que estamos numa região de escoamento termicamente desenvolvido. O H é uma constante, constante vezes outra constante, então fluxo constante. E assim, todo o lado direito da equação 98 se torna uma constante. Ou seja, dTm dx é igual a QS duas linhas, reescrevo em função de QS, que multiplica π vezes d, dividido por m ponto vezes Cp, que é igual a uma constante. Vamos integrar. Fazendo a integral da entrada, da região de entrada, até a posição x, onde estamos analisando. Na entrada, a nossa temperatura de entrada é Tmi, e ela vai até uma Tm de x. Isso daqui vai ser igual a integral de 0 até x de QS duas linhas vezes π vezes d, dividido por m ponto Cp dx. E nós vamos ter aqui Tm de x menos Tm da entrada vai ser igual a QS duas linhas, que multiplica π vezes d, dividido por m ponto vezes Cp vezes x. Reescrevendo, nós vamos chegar aqui. A temperatura média em uma dada posição x vai ser igual a Tm na entrada mais QS duas linhas vezes π vezes d, dividido por m ponto vezes Cp vezes x. Vamos chamar essa equação de 99. E aí, destacar essa equação, tá? O que ela nos mostra? Que a temperatura média em uma determinada posição x varia de forma linear com a posição axial. E veja que, para o caso de fluxo de calor constante, se nós estivermos fora da região de
escoamento termicamente desenvolvido, tá? Se o Q, S duas linhas, é constante, isso quer dizer que se a diferença TS menos TM está se alterando, ou seja, a gente está na região de entrada, essa diferença é compensada numa diferença no H. Tá? Então, se TS menos TM diminui, H deve aumentar. Se TS menos TM aumenta, H deveria diminuir para fazer essa compensação. Só colocar por escrito. Então, isso nos mostra que para o caso de fluxo de calor constante como condição de contorno, a temperatura média do fluido varia linearmente com a posição axial. Graficamente, o que isso quer dizer? Nós temos aqui a posição axial, no outro eixo nós temos a temperatura, a nossa temperatura média. Vai ser uma reta. Por outro lado, a temperatura da superfície do tubo, nesse caso, também vai ter um comportamento linear. Tá? No entanto, isso sendo válido a partir da posição x FDT. Na onde aqui é o nosso Tm de x, e aqui o Ts de x. E a diferença entre as duas Ts menos Tm, tá? A partir dessa posição x igual a FDT, ou seja, na região de escoamento termicamente desenvolvido, Ts menos Tm se torna também uma constante. Observa que existem diversos processos na onde isso é muito interessante, no entanto, tem que se tomar cuidado ao se trabalhar com uma situação do tipo fluxo de calor igual a uma constante, tá? Porque tanto a temperatura média do filme
ou a temperatura média do fluido, melhor dizendo, quanto a temperatura da superfície do tubo vão tender a aumentar de forma ilimitada. E isso pode levar a problemas, inclusive problemas estruturais. Bom, pessoal, vou interromper esse vídeo aqui. Na sequência, nós vamos falar sobre a condição de contorno de temperatura da superfície igual a uma constante. É isso. Muito obrigado.